Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de segunda, 21h21, hoje com o tema A influência dos nossos avós, compreendendo a nossa essência, todo o conhecimento aí da constelação sistêmica familiar em sua vida. E hoje você vai compreender o quão é importante os nossos avós, mesmo você tendo convivido, conhecido ou não, essas pessoas que são tão importantes em nossas vidas. Então vem comigo nessa jornada para você entender um pouco mais e como desvencilhar também das dores e dos problemas que a gente acaba herdando dos nossos avós. Então peço vocês para curtirem e também compartilharem a nossa live com aquelas pessoas que você sabe que estão vivendo com dores, com problemas aí, que pode ser solucionado a partir da constelação sistêmica familiar. Então, já vai compartilhando com essas pessoas, tá? Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Boa noite, Tayane, seja bem-vinda. Prazer ter vocês aqui, tá? Bom, então, pessoal, lembrando que essa live ela está sendo transmitida simultaneamente aí nas 3 plataformas, tá? Tanto no TikTok, no Instagram e também no YouTube, tá? Então, já vai compartilhando e chamando aí as pessoas que você conhece para poder assistir conosco, tá? Boa noite, Nadir. Boa noite, Ângela. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Boa noite, Tereza. Seja bem-vinda. José Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Cícera, Dinha, Jocilene. Boa noite, Liz. Beijo. Bom, então o tema de hoje é justamente os nossos vovôs e vovós, aquelas pessoas que às vezes são muito importantes para nós, guardamos enorme gratidão, sentimentos bons por essas pessoas que às vezes suprem ali a falta de um pai ou de uma mãe, que às vezes vão nos cuidar, vão nos auxiliar durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada. Só que também temos pessoas que carregam dores, carregam problemas com relação aos nossos vovôs e vovós. Então hoje a live vai te ensinar, vai te mostrar como ter uma relação saudável, uma relação leve com os seus vovôs e vovós também, para vocês não mais carregarem as dores e os problemas. Entendendo também que determinadas situações que vocês vivenciam hoje na vida de vocês pode estar preso na influência desses ancestrais. E a constelação ela vem justamente para libertar você dessas dores e não mais ficarem carregando, arrastando os problemas aí que passaram gerações e gerações e você não mais precisa entrar nesse ponto, tá? Boa noite, Luzia, boa noite, Sueli, Milva, Maier, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Gabriel, Marli. Bom, então, pessoal, se você conhece alguém que está tendo problemas aí com os vovôs, chama para cá para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Boa noite, pai, benção, seja bem-vindo. Bom, então, na constelação, sempre explicando, né, que a constelação é uma terapia breve, geralmente de uma única sessão, onde nós vamos observar o que está acontecendo no seu inconsciente, que acaba gerando ali os problemas, as situações que você vivencia hoje. E junto pode estar vindo ali também muitas dores, muitos problemas desses ancestrais. Quem que são os ancestrais? Nossos pais, avós, bisavós, todos eles presentes ali na nossa vida. Mesmo que a gente não tenha conhecido ou convivido com esses ancestrais, naturalmente nós acabamos ali trazendo a memória deles, tanto no nosso DNA, e hoje a gente vem estudando que é também através do nosso inconsciente, tá? Então a constelação ela vem para poder justamente harmonizar e equilibrar todo esse sistema familiar, trazendo leveza, paz e tranquilidade para a sua vida, tá? Lembrando que a constelação ela não tem vínculo com nenhum tipo de religião, só que ela é uma terapia aberta. E cada pessoa faz de uma forma que lhe cabe, que lhe convém, a partir do seu conhecimento, do seu entendimento, e vem muito a partir, né, das crenças pessoais de cada pessoa. Então vai ter terapeutas que sim vinculam e misturam com religiões. A gente tem várias opções, tá? E eu tento fazer de uma forma leve, sem misturar, sem trazer aqui nenhuma visão religiosa, tá? Respeitando todas as religiões de todas as pessoas, tá? Boa noite, Morena Mãe, seja bem-vinda. Maria de Fátima, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo. Bom, boa noite, Josevan, seja bem-vindo. Bom,
Então, comenta aí se você tem uma dificuldade, algum problema com relação ao vovô ou alguma vovó. Se você gosta muito ou não conseguiu conviver ou conhecer com algum dos seus vovôs e vovós, tá? Boa noite, Renato, seja bem-vindo. Pessoal do YouTube, comenta aí, por favor, se vocês estão ouvindo bem aí, como que tá o áudio na transmissão, tá? Bom, pessoal, lembrando que essa semana nós vamos começar a mudar um pouquinho a dinâmica da nossa live, tá? Boa noite, Alessandra Gomes, seja bem-vinda. Nós não iremos mais deixar a live gravada no Instagram, tá? Nós vamos mudar um pouquinho a dinâmica da nossa página, que nós vamos começar a postar os cortes da live aqui, da mesma forma que a gente posta lá no TikTok. A live completa vocês só vão conseguir acompanhar no YouTube, tá? Então, se você ainda não segue o meu canal no YouTube, vai lá e já pesquisa constelador.daniel.g, da mesma forma que é aqui, tanto no TikTok quanto lá no Instagram, tá? Então, vocês vão ter acesso a essa live completa. Eu sei que ainda tá travando um pouquinho lá no YouTube, mas estamos trabalhando para resolver isso. Mas eu vou postar uma live que roda bonitinho lá para vocês também, tá? Então tô gravando para postar ela gravada lá de novo depois para vocês, tá? Boa noite, Cleonice, seja bem-vinda. Boa noite, Socorro, Pascoal, Maria Joseneide, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de segunda. Boa noite, Milena, seja bem-vinda. Bom, então, pessoal, vamos entrar aqui no nosso tema, que o nosso tema é a influência dos nossos avós, compreendendo a nossa essência. Então, hoje eu vou trazer para vocês qual é a influência que cada um dos nossos avós trazem para a nossa vida. E quando você carrega dores desses ancestrais, ou quando você guarda ressentimentos, mágoas, ou algum problema específico de um desses ancestrais, que são os seus avós, os pais dos seus pais, você vai entender qual que é o impacto hoje na sua vida. Então fica aqui com a gente que nós vamos trazer um pouco mais, aprofundando aí o conhecimento da constelação. Como vocês sempre às vezes perguntam aqui sobre os vovôs e vovós, eu vou ensinar para vocês hoje o quão é importante cada um deles, tá? Bom, quando a gente olha para os nossos ancestrais, nós vamos sempre reconhecer diversas características e situações que nós já vivenciamos e já passamos em nossa vida. Então é muito comum que a gente veja aquela dor, aquele problema, justamente quando a gente está abrindo ali o campo de constelação, nós vamos começar a observar situações que também aconteceram na nossa vida, como aconteceu na vida dos nossos avós. É muito engraçado, porque a pessoa fala assim, nossa, tá vindo tantos insights, tantas lembranças, tantas memórias aqui durante a constelação, justamente porque a gente vai tomando consciência do que aconteceu ali durante esse processo, tá? Boa noite, tia, benção, seja bem-vinda. Bora lá. Pessoal, vou pedir para vocês curtirem, tá? Clicando na tela para ajudar aqui a live chegar para mais pessoas, tá? Boa noite, Lenara, seja bem-vinda. Vamos curtir, aceito presentes também, tá? Quem quiser mandar um presente aí, a gente aceita também, tá? Bora, então vamos lá. Tap na telinha para ajudar. Bora lá. Bom, então, nós vamos falar hoje da importância de cada um deles. Então, vou trazer aqui para vocês uma frase aqui do Bert Helling para a gente abrir, né? A nossa live. Vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Bom, então vocês já vão vendo a frase aí que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Os pais nos dão a vida, mas são os avós que nos ensinam como florescer nela. Então hoje vocês vão compreender o quão forte e importante é você saber se relacionar, você conseguir acessar a força dos seus avós na sua vida, tá? Boa noite, Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite, Maria Emiliana, perdão. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aí, né, com o vovô paterno, tá? Comenta aqui, por favor, como é a sua relação com o seu vovô paterno. Você conheceu? Você conviveu com o vovô paterno? Você guardou ressentimento ou mágoa desse vovô? Você tem orgulho por ser neto desse vovô? Ou você nem sabe quem foi o seu avô? Tudo isso vai impactar
Como? O vovô paterno, ele tem ali 25% do nosso DNA. Então, a gente entende que dentro da constelação familiar, observando o nosso DNA e toda a memória que existe no nosso inconsciente, 25% do que somos é o nosso vovô paterno. Então, a forma como você enxerga, como você traz o seu vovô, vai determinar 25% de toda a sua vida, que vai atuar justamente, né, na parte externa da sua ação, da sua energia yang, tá? Então a gente compreende e entende que ele vai influenciar e vai impactar principalmente na sua vida profissional. Então, quando você carrega problemas, você carrega dores, carrega situações negativas a respeito do seu vovô paterno, isso vai começar a influenciar e impactar justamente na sua vida profissional. Ah, Daniel, mas eu nem sei quem ele foi. Ok, você vai começar a enfrentar situações, problemas, especificamente na vida profissional, justamente por você não ser lembrado, por você não ser reconhecido, por você às vezes fazer muito para conseguir um pequeno resultado, de você às vezes se esforçar e tentar encontrar oportunidades e não conseguir. Ah, Daniel, mas eu sou muito bem sucedido, eu consegui uma grande carreira na minha vida profissional e eu não conheço o meu avô. Sim, você pode estar trazendo sucesso, essa garra, essa força dele. E a partir de hoje você vai entender que isso pode aprofundar, você pode aperfeiçoar, você pode aumentar essa força dentro de você, tá? Bom, boa noite Mariano, seja bem-vindo. Boa noite Lucimara, boa noite Franz, boa noite Carlos, Terezinha, Pedro. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live. Bom, então compreendendo isso, se o seu pai guarda um ressentimento, guarda um problema que veio ali do seu vovô paterno, isso pode estar afetando sua vida profissional. E como que a gente vai chegar nesse ponto? Uma pessoa vem para poder fazer a constelação, que é uma conversa que nós vamos ter, a gente faz uma entrevista inicial com essa pessoa, e nessa entrevista nós vamos começar a entender quais são os problemas que a pessoa está vivenciando, quais são as situações. Boa noite, Tribuno no Tatu, sejam bem-vindos aí. Então, o que acontece? Nós vamos observar qual que é o problema. E a partir do momento que ela relata problemas ali na vida profissional, às vezes na ação, do que ela está desenvolvendo, do que ela está fazendo na vida dela, nós vamos entender que pode ter algum problema nessa relação entre ela e o avô e também entre o pai dela e esse avô paterno. Então, muitas das vezes, aquele avô foi muito duro com o pai, foi muito carrasco com esse pai. É natural que a pessoa vá buscar trabalhos difíceis, vai sofrer na vida profissional. Isso é para todo mundo? Não. Serve para quem está absorvendo e quem está trazendo essa dor. Então, quando você acessa a grandeza desse vovô, quando você reconhece a dimensão da força dele na sua vida, você começa a expandir os seus campos, abrir o seu caminho na sua vida profissional. E você começa a perceber que não precisa se esforçar tanto para atingir resultados como você se esforçava. Pode ser mais leve, pode ser mais fácil, tá? Então, convido vocês aí a curtirem, compartilharem a nossa live, né? Chamando aquelas pessoas que estão aí travadas, que estão bloqueadas na vida profissional. Se você conhece alguém que não está conseguindo atingir aquele resultado, aquela promoção, aquela pessoa que se esforça tanto e não consegue atingir os resultados necessários, é hora de entender e saber o que está acontecendo. A constelação vai observar no inconsciente dela o porquê que ela está trazendo esses padrões, tá? Bom, e aí uma frase do Bert Helling também para ajudar a compreender um pouquinho mais esse processo, tá? O sucesso vem quando honramos aqueles que vieram antes de nós e abrindo os caminhos. Então, se você não consegue honrar, não consegue entender e não consegue dimensionar a força que tem aí o seu vovô paterno, infelizmente vai ter dificuldades também na sua vida profissional, tá? E isso é em tudo que você faz para fora, tudo que você faz para o mundo, tá? Se você faz... Boa noite, Valentina, seja bem-vinda. Tudo aquilo que você faz diante do mundo, para fora, isso vai estar impactado pela visão que você tem desse vovô paterno,
tá? Então, pessoal, nós vamos entender aí, né, também o que os outros avós impactam na nossa vida. Então, se você deseja conhecer, entender um pouquinho mais sobre isso, fica aí com a gente e espera até o final que a gente vai trazer aqui. Lembrando que essa live ela não fica mais gravada no Instagram, tá? Ela vai ser agora disponibilizada na íntegra aí somente no YouTube, não mais aí no Instagram, tá? Então já comenta aí e também já vai lá seguir a nossa página no YouTube para vocês conseguirem aí visualizar depois a gravação da live, tá? Então fica aí com a gente e já vai também lá depois lá no YouTube para entender e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho lá. Boa noite, Alessandra Ferreira, seja bem-vinda. Bom, então agora, como prometido, a nossa segunda vovó, que é a vovó paterna, a mãe do nosso pai. A mamãe do nosso pai, ela é responsável pela parte interna da nossa energia yang. Ela é responsável pelo aquilo que a gente recebe do mundo, aquilo que vem externamente para nós. Boa noite, Thaís R. Costa, seja bem-vinda. Boa noite, Cleo, seja bem-vindo. Bom, pessoal que está assistindo pelo YouTube, lembrando que eu não consigo ver quando vocês entram. Então manda um oi aí que eu vou cumprimentando vocês também, tá? Vovó paterna, ela representa aquilo que vem de fora para a nossa vida. Ela é o lado interno da nossa energia yang. Isso representa o quê? Nossa vida financeira, a nossa grande parte da nossa prosperidade, representa também o nosso merecimento. Se você é uma pessoa que tem a necessidade de fazer muito e receber pouco. Ah, Daniel, não tem necessidade disso, mas acaba acontecendo. Eu tenho que trabalhar tanto, tenho que esforçar tanto para conseguir um resultado pequeno. Isso está influenciando ali por uma visão distorcida da sua avó paterna. Você trabalha e acaba, chega no final do mês, acaba o dinheiro. Você não consegue fazer o seu dinheiro render. Tudo isso está influenciado pela sua vovó paterna. Então hoje você vai aprender a desbloquear e soltar um pouco disso dentro de você, tá? Boa noite, Leila. Boa noite, Jade. Boa noite, Débora. Boa noite, Alessandra, Gustavo, Gisele. Sejam todos muito bem-vindos aí na nossa live de segunda. Então, vovó paterna, ela vai trabalhar justamente esse merecimento. Então, a sua relação com o dinheiro, ela está muito relacionada com a imagem que você tem da vovó. Se a vovó paterna é uma pessoa miserável, uma pessoa que passou dificuldades na vida, uma vovó que fez o seu pai sofrer, uma vovó que sofreu muito com o esposo dela, uma vovó que passou por grandes problemas na vida, é natural que você, absorvendo essa dor do seu pai e também da sua avó, você comece a o quê? A enfrentar problemas financeiros na sua vida, você não consegue atingir os resultados proporcionais à sua entrega, ao seu trabalho, justamente para honrar a dor daquela vovó paterna, que não é necessário, você não vai honrar ela dessa forma. Então na constelação você vai aprender a dissolver, a liberar isso, que eu vou trazer essa dica para vocês aqui hoje, tá? Muito bem, Jade, estou muito feliz, depois eu vou te contar aí uma novidade também, tá? O tema de hoje são os nossos vovôs e vovós, a relação que nós temos com eles, tá? A influência dos avós e compreendendo a nossa essência, esse é o tema de hoje, tá? Bom, então, nós falamos aqui do vovô paterno, que ele vai impactar e vai também trazer pra gente a nossa vida profissional. Agora nós estamos na vovó paterna, que vai impactar e vai trazer pra gente a nossa vida financeira, o nosso merecimento, nossos recursos. Boa noite, Ana Maria! Seja muito bem-vinda. Perdão, eu não consegui responder a senhora ainda, mas eu vou responder hoje, tá? Sem falta, porque foi muito corrido aí essa semana e daqui a pouquinho eu vou responder a senhora também, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, fico muito feliz também, tá? Hoje o tema é falando dos vovôs e vovós, né? Então nós vamos entender qual que é a dinâmica e como que funciona essa relação com eles, tá? Bom, então na vovó paterna, quando você tem uma vovó forte, uma vovó que superou muitos desafios, uma vovó que conseguiu,
né, superar os problemas, as dificuldades da vida e conseguiu vencer e prosperar, nós também temos problemas com essas vovós. Você pode falar assim: Daniel, minha avó foi uma grande mulher, ela conseguiu vencer, ela conseguiu prosperar e eu não consigo prosperar. Por quê? A gente fala que é como se fosse uma pessoa que cresceu demais, ela gera uma grande sombra. E essa sombra pode também nos prejudicar. É como se internamente existisse uma competição. Eu preciso fazer mais que a minha avó, eu preciso crescer mais que essa vovó. E é natural que você não consiga. Justamente porque essa vovó, ela é muito grande, muito forte. E você não veio para competir com ela. Você só tem 25% da força dela dentro de você. Então você não vai conseguir fazer na totalidade o que ela fez. A única forma de você se libertar de todo esse padrão que pode estar impactando toda a família é quando você entende que você veio para dar continuidade ao que ela fez, ao que ela construiu. E pelo contrário, a gente começa a observar que principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente tente competir com essas pessoas, ao invés de dar continuidade ao processo, tá? Então, hoje você vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Comenta aqui como é a sua relação com a vovó paterna, tá? Bom, e aí, quando nós temos uma relação saudável e leve, fica mais fácil para prosperarmos, tá? E eu gosto sempre de falar da relação do casamento, da história de amor do papai e da mamãe do nosso pai, né? A Jade falou aqui, ó, eu era a neta preferida. Isso é ótimo, Jade. Isso mostra ali que você traz muita energia de crescimento, de prosperidade. Traz também o reconhecimento, as coisas acontecem. Só tem que tomar cuidado de, às vezes, você não se sentir culpada por receber. Se existir um pouquinho a crença de culpa por receber, é às vezes você tentando equilibrar e dosar com os outros netos. É como se você se sentisse culpada por ser a preferida e às vezes não conseguir, né, desenvolver e acessar essa prosperidade que vem da vovó, tá? Então você não tem culpa desse amor, dela preferir você. Você só precisa usufruir e usar disso também, tá? Bom, bora pessoal, como que tá aí no Instagram? Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo entender aí como que tá? Ninguém comentou aqui pra mim ainda como é a relação com a vovó paterna. Então comenta aqui pra mim comentar pra vocês também, tá? Isso fez sentido, Jade? Comenta aí pra gente também, tá? Vou esperar vocês escreverem aí pra gente. Bom, então é entendido aí como que era a história de amor dos vovôs paternos, né? Como foi o conhecimento ali da história, né? O que aconteceu, como foi, como seu pai trouxe essas informações para vocês. Então, é justamente você começar a entender como que é essa relação entre trabalho e dinheiro na sua vida. Se o vovô foi muito mais forte que a vovó, é natural que você trabalhe muito e receba pouco. E se for o inverso, se essa vovó for muito maior que o vovô, é como se você tivesse ali que fazer muito para receber. Você sabe do seu valor. Então você precisa trabalhar. E existe ali uma grande chance desses padrão de pessoas irem trabalhar porque precisam do dinheiro, querem do dinheiro. Então é um desequilíbrio, um desajuste também. E às vezes começam a se escravizar pelo dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A Júlia comentou aqui, não conheci a minha avó paterna. Então, quando você não conhece, você vai trazer o histórico. Quais são as histórias que você ouviu falar da sua avó? O que você vivenciou? O que você soube ali das pessoas falando dessa vovó? Quando a gente não conhece, a gente não sabe a nossa vovó paterna, é natural que a gente fique como esquecidos. As pessoas esquecem de nos pagar, as pessoas não fazem, né, questão de te retribuir. E às vezes pode ter um processo também de você não fazer essa questão, como se você sentisse que você não é merecedora. Eu não preciso receber, as pessoas não precisam se lembrar de mim, as pessoas não precisam retribuir pelo meu trabalho, tá? Bom, a Jade comentou aqui, ó. Eu sei que minha avó paterna sofreu muito por conta de traições. Eles chegaram a separar. Então o que precisa entender?
Se o vovô traiu muito, Jade, tem que tomar um pouco de cuidado para que quando você faça um trabalho, você entregue um projeto, você não ter pessoas que às vezes roubem o seu resultado, roubem o seu lucro. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Como se por honra e amor à sua vovó, para que ela não sofra, para que você não absorva a dor dela, que você não permita que as pessoas tirem o que é seu, que você não permita que as pessoas fiquem com o resultado do seu trabalho. É como se inconsciente você mesma não fizesse muita questão de receber pelo seu trabalho. Então é tomar posse daquilo que é seu, aquilo que foi feito por você e para você. Todo o amor, toda a dedicação que a sua vovó tem por você, você trazendo e absorvendo por você, tá? Bom, a Leila comentou aqui pra gente, ó. Minha avó criou 6 filhos sozinha na roça. Vivi melhores férias da minha vida com ela. Boa noite, terapeuta floral online, seja bem-vinda. Bom, então, boa noite, Joaquina, seja bem-vinda. A Leila comentando aqui, né? Minha avó criou 6 filhos sozinha na roça. Vivi melhores férias da minha vida com ela. Ótimo, Leila. Só toma um pouquinho de cuidado, né? Óbvio que a gente vai falar aqui das partes negativas. A gente está aqui para poder despertar as pessoas e conseguir fazer as pessoas liberarem as dores e os traumas, tá? Quais são os problemas disso? Vovó guerreira, vovó muito forte, né? Deu conta de criar 6 crianças sozinha. Na roça ainda, né? Então, o que acontece? Às vezes você pode absorver isso por amor, como foi ali esse momento muito feliz de viver as férias com ela, de você tentar absorver um pouco dessa dor dela. Como se para você vencer, para você ganhar dinheiro, você precisasse sofrer. É como se o dinheiro não pudesse vir de forma leve para você. Sempre tem que ser sofrido, sempre tem que ter uma entrega muito grande. Então é como se o dinheiro viesse mais lento com proporção ao tanto que você trabalha, a velocidade que você trabalha. Eu sei que você é uma ótima profissional, você entrega muito, só tem que saber também receber e aceitar, tá? Se estiver fluindo bem aí o financeiro é porque você já conseguiu ressignificar e trabalhar isso, tá? Então, lembra que isso não é o seu destino. Você não tem que ficar presa nessa história. Você pode se libertar. Como? Aceitando a grandeza e a força da sua vovó. Não tem como, é impossível você ir lá e salvar ela. Você não vai salvar ela sentindo pena e dor dela, tá? Como que você consegue resolver isso? Trazendo para você a parte boa dela, a força dela, o carinho dela, a dedicação dela. Quando você limpa, né, às vezes o sentimento de dó, de pena que às vezes tem dela, por tudo que ela sofreu, por toda a dificuldade que ela passou, você consegue liberar esse padrão. E aí é aquela situação, tá na hora de você se priorizar. Você reconhecer o valor da sua vida, reconhecer a mulher que você é, reconhecer a sua força de trabalho, para aí sim o dinheiro vir com mais leveza, com mais tranquilidade para você, tá? Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Pessoal, nós estamos, para quem está entrando aí, nós estamos falando sobre a influência dos vovôs e vovós na nossa vida. Nós já falamos sobre o vovô paterno e agora estamos falando sobre a vovó paterna, tá? Vovó paterna representa aí a nossa vida financeira, né? O nosso merecimento. Se vocês querem acompanhar a nossa live, ela vai ficar gravada somente a partir dessa semana lá no YouTube, tá? Aqui nós teremos alguns cortes que nós vamos preparar aí. Bom, alguém mais vai falar sobre a vovó paterna? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Como foi a sua relação com a vovó paterna? A Leila comentou, né? É assim mesmo. Bora lá. Bom, agora vovô materno. Vovô materno, ele representa o lado externo da nossa energia yin. Ele vai estar relacionado com aquilo que sai de dentro de nós e vai para o mundo. Esse vovô materno, ele vem fazer referências às nossas relações sociais, a nossa capacidade de comunicação, a nossa forma de olhar para as pessoas, as relações sociais, as nossas amizades, tá? Boa noite, Domalva, seja bem-vinda. Então, quando nós entendemos a força do nosso vovô... boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Então, entendendo aí o vovô materno, então você vai observar, igual eu falei lá atrás, você vai olhar como foi a sua relação com a vovó
né, e com o vovô, a relação da sua mãe com o pai dela. Isso vai impactar a sua forma de comunicar, né? A Jade comentou aqui, ó, o meu era político, e não é à toa que converso pouco, né? Mas não conheci ele, infelizmente. Exatamente, a Jade é geminiana e fala só um pouquinho, ela trabalha com comunicação, então por isso que ela tem sucesso na fala dela, ela consegue falar muito bem, né? Justamente por acessar essa força, tá? O que você vai observar, Jade? Como você não conheceu esse vovô, você às vezes pode se sabotar. Você pode às vezes não colocar o seu potencial, não, como se você não fosse digna dessa força, dessa capacidade, mas ela é nativa, ela acontece. Mas tem que tomar cuidado para você não se sabotar, e aí vai depender também de como é essa relação com a vovó, para a gente começar a compreender e entender o que está acontecendo. Mas você nativamente, você já vai comunicar bem, porque esse vovô também consegue comunicar bem, né? Por ele ser político, ele vai conseguir cativar as pessoas, vai conseguir ter um magnetismo muito forte, né? A Jade comentou aqui também, né? Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Que ele morreu muito cedo. Então tem que começar a observar o seguinte. É como se você fosse até um determinado ponto e você sabota. É como se você tivesse que encerrar muito rápido. É como se você não conseguisse fazer uma comunicação muito extensa. Tem que ser pouco, porque é como se a força acabasse, né? É o que eu brinco sempre, né? A bateria social pode ser que acabe. E quando acaba é como se encerra, não quero e não desenvolvo ali, né? Não sei como era a relação com a minha avó. Então, começa a lembrar o seguinte. O seu vovô, ele fez tudo o que era necessário, né? Ele entregou, ele fez tudo o que ele precisava fazer. E você absorve dele somente a característica positiva dele, essa capacidade de comunicar, de encantar as pessoas, de trazer as pessoas para você. E ele ter partido cedo é uma questão do destino dele. Ele foi exatamente no dia certo, na hora certa, no tempo certo. E isso faz você se libertar do destino dele. Você não repetir esse padrão dele, né? Óbvio que você não tem esse padrão de repetição, mas a gente acaba puxando um pouquinho desse problema para a comunicação. Então tem que ter cuidado nesse ponto, tá? Boa noite, Ana. Boa noite, Tati. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live, tá? A Ana Maria comentou aqui. Ana Maria, gente, para quem não conhece, é minha professora ali. Quando eu era bem pequenininha, ainda tinha cabelo, tá? Ela comentou aqui pra gente. O meu avô era muito presente, fazia brinquedos artesanais para nós e brincava conosco. Eu não preciso nem falar, né, Ana Maria? O tanto que você consegue comunicar bem, de forma doce, de forma agradável. Gente, pra quem não assistiu a aula da Ana Maria, era fantástico, tá? Não tinha ninguém que não gostava da aula dela. Ela era professora ali quase com 100% de aprovação dos alunos, tá? Então, por isso, tá? Então você consegue trazer essa leveza, você consegue trazer essa doçura, esse encantamento que ele tinha, né? Então ele sabia conduzir, ele sabia cativar as pessoas, da mesma forma como a senhora também conseguia cativar, tá? Boa noite, Ana Clara, boa noite, Consteluz, seja bem-vinda. Bom, então, uma frase aí do Bert Helling para entender também um pouquinho dessa relação com os vovôs, tá? A conexão com o outro começa pela aceitação de quem somos, e isso aprendemos com os nossos ancestrais. Pessoas que não aceitam os vovôs vão trazer problemas, vão trazer situações em suas vidas, né? Exemplo que a gente está dando aqui agora, que é do vovô materno. Se esse vovô foi muito ruim com a sua vovó, se esse vovô foi muito ruim com a sua mamãe, se esse vovô não esteve presente, como a gente já comentou aqui na relação com a Jade, se esse vovô ele teve problemas sociais, tudo isso vai impactar a forma de você comunicar. Então, muitas das vezes, as pessoas que são tímidas é porque elas, às vezes, não conseguem acessar a força desse vovô. Ou então elas podem não se sentirem dignas de receber essa força. São pessoas que, às vezes, vão atrair amigos que vão prejudicar. É aquela amizade. Só você faz, só você entrega, só você cuida. E muitas das vezes, na sua hora de receber, a pessoa vai embora. A pessoa às vezes te maltrata, faz alguma coisa ruim, justamente por não estar conseguindo acessar a força do vovô materno, perdão. Então,
Boa noite, Jusilene, seja bem-vinda. Bora lá. Então, alguém mais quer comentar do vovô materno, pai da sua mamãe? Então nós vamos agora para a nossa vovó materna, mãe da sua mãe. Vovó materna, ela representa o lado interno da nossa energia yin. Ela vai estar muito associada e relacionada com as nossas emoções mais profundas, relacionada também com os nossos relacionamentos afetivos. É muito comum, tá? Mas não é uma generalidade, que a nossa relação com a vovó materna ela seja muito íntima e muito próxima. Justamente porque os genes da mamãe, os óvulos ali, né, que a gente vai receber, que é a parte genética da mamãe, eles são criados, eles são desenvolvidos ainda no período gestacional, dentro da barriguinha da sua vovó. Então é como se a gente já nascesse com uma proximidade, com uma conexão com a vovó materna. Eu sei que é uma conexão às vezes muito profunda, tá? Óbvio que às vezes por condições de vida, sociais, a gente acaba vivendo mais com outras vovós. Mas a vovó paterna ela vai ter essa proximidade, tá? E a vovó materna, ela vai falar muito desse lado emocional, como que você se relaciona, como que você olha para suas emoções, justamente por estar vivenciando ali essa proximidade com a vovó. Eu sei que muitas pessoas vão falar, mas a minha avó era muito boa e eu acabo não conseguindo ter bons relacionamentos. Exatamente. A vovó era muito boa para você ou para o esposo dela? Muitas vezes, quando a vovó é muito boa e ela abraça todo mundo, ela cuida de todo mundo, ela pode ter tido uma frustração com o seu relacionamento, com o esposo, com os relacionamentos dela. E isso pode ser absorvido por toda uma geração, por toda uma família. São aquelas famílias que a gente acaba ganhando rótulo, né? Não conseguem ter relacionamentos. Ou quando tem, são relacionamentos desequilibrados, relacionamentos desajustados. E com isso, por amor e honra a essa história, decidem-se ficar sozinhos. Então, por amor e honra a essa vovó, ficamos sozinhos. Então, os relacionamentos eles acabam antes da hora. Somente escolhem pessoas disfuncionais, tóxicas, problemáticas, pessoas que não vão desenvolver um relacionamento justamente para pertencer e honrar aquela família. Então, através desse entendimento, dessa consciência da constelação, a gente começa a se libertar desses padrões para você não mais arrastar as dores e os problemas desses relacionamentos afetivos que vêm ali justamente da vovó materna. Então observa aí como é a sua relação com a vovó materna, a relação da sua mãe com a mãe dela, para você perceber e entender um pouquinho dos seus relacionamentos afetivos, tá? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Bom, pessoal, lembrando para vocês curtirem aí a nossa live e compartilharem com aquelas pessoas que precisam entender um pouquinho mais sobre a constelação, tá? Boa noite, Kai, seja bem-vinda. Bom, então vamos lá. Como que era a relação dessa vovó? Essa vovó, ela guardava ressentimentos, mágoas do seu vovô? Essa vovó, ela conseguiu vivenciar uma história de amor? A sua mamãe, ela trouxe mágoas e ressentimentos da sua vovó? A sua mãe consegue ter uma boa relação com a sua vovó? Se tudo isso aconteceu na sua vida, se tudo isso foi de forma negativa, é muito comum que você não consiga ter um bom relacionamento com você. Na constelação a gente sempre observa que às vezes uma geração ela vem para poder sobressair, né, aquele problema que houve nas gerações passadas. É como se existe um conflito entre a sua mãe e a sua avó, é como se você como neto vem para poder ajudar e auxiliar a vovó. Então isso pode conflituar também a sua relação com a mamãe, tá? Boa noite, Cleice, seja bem-vinda. É muito comum que você arraste esse problema, arraste essa dor na sua vida, justamente para você libertar essa dor, esse problema. E como que você vai arrastar essa situação? Você conflituando com você mesmo. Você não conseguindo ter uma boa relação com você. Você atraindo problemas, você atraindo situações difíceis, porque é como se você precisasse sofrer. É como se você precisasse se martirizar na sua vida para conseguir libertar esse histórico de dor, esse histórico de sofrimento. Isso tudo de forma inconsciente. E quando você não se cuida,
quando você não se respeita, você não se ama, é muito comum que você comece a atrair relacionamentos com pessoas que também não vão te amar. Pessoas que só vão estar com você por interesse. Pessoas que só vão estar com você enquanto você pode gostar dessas pessoas, pode estar fazendo algo de bom para essas pessoas. E com isso você começa a desenvolver relacionamentos tóxicos, relacionamentos desequilibrados, justamente por não estar conseguindo acessar a força aí da vovó materna. E o convite é justamente para você se libertar desse padrão. Chega! Você não tem que viver esse padrão de relacionamento. Comenta aqui como que é a sua relação com a vovó materna, a mãe da sua mãe. Foi uma relação boa? Foi uma relação saudável? Ou teve problemas, teve dificuldades? Comenta aqui pra gente, por favor. Bora! Bom, então vamos fazer um exercício aí de conexão com esses vovôs? O que vocês querem? Vocês querem um exercício com cada um? Querem exercício aí único com todos? Ou com algum específico? Comenta aí pra gente, por favor. Como a gente vai fazer esse movimento aí com esses vovôs, tá? Bom, trazer mais uma frase aí do Bert Hellinger para auxiliarmos aqui no entendimento, enquanto vocês desejam aí, se vocês querem ou não esse exercício aí também, tá? Bora lá. A força que precisamos está em nosso sistema familiar. Quando reconhecemos, ela flui livremente para nós. A Júlia comentou aqui, estou precisando acessar a força de todos. Então, existe aí uma desconexão com o seu destino. A aceitação de quem você é, a aceitação da sua vida. É como se você não aceitasse a sua própria vida, não aceitasse o seu próprio destino. Então você não consegue enxergar, você não consegue ver ali esses ancestrais que estão vivos dentro de você. Então, comece olhando para a sua vida, aceitando a sua vida, fazendo o seu melhor na sua vida, que é o caminho para você começar a acessar a força com esses ancestrais, tá? Bom, então bora lá, vamos fazer um exercício aqui para poder limpar, tá? Eu vou convidar vocês a mentalizar uma área específica. Vou fazer um exercício por vez, tá? Ah, Daniel, mas eu quero fazer com 2. Ok, quer fazer com 2? Você vai assistir de novo a live e faz o movimento de novo. Beleza? Então, bora lá. Feche seus olhos. Focando toda a sua atenção na sua respiração. A cada movimento, essa respiração vai ficando mais profunda. Soltando o peso das suas costas. Liberando todo e qualquer ponto de tensão no seu corpo. Projetando a sua mente para um lindo jardim com inúmeras flores, árvores. Sentindo o perfume de cada uma dessas flores. Do seu coração sai um facho de luz na cor verde que liga diretamente no coração do vovô ou vovó que você deseja trabalhar essa questão. E olhando no fundo dos olhos desses vovô, você vai falar em voz alta para ele ou ela. Vovô, agora eu te vejo como meu avô grande, meu avô forte, o único vovô possível. Durante muitos anos, eu carreguei de forma inconsciente
muitas de suas dores. Mas a partir de hoje, eu retiro esse fardo das minhas costas e entrego em suas mãos, pois somente o Senhor é forte o suficiente para viver o seu destino. Vovô, eu te devolvo todos os problemas profissionais, financeiros, toda vergonha e timidez, todos os problemas em meus relacionamentos. E a partir de hoje, eu aceito o seu destino. E me liberto para realmente viver o meu destino. Peço que o Senhor olhe para mim como seu netinho pequenininho, o único netinho possível. Peço que o Senhor me abençoe. Abençoe a minha vida. E a partir de hoje, eu me comprometo somente a honrar a sua história, somente sendo a minha melhor versão. Respira. Sente o abraço apertado desse vovô, com todo o carinho e atenção que ele tem para te dar. No seu tempo, você vai reclinar suas costas e a sua cabeça para frente, fazendo um movimento de reverência para esse vovô, reconhecendo toda a grandeza e força dele que existe dentro de você. E no seu tempo, você pode abrir os olhos. Com calma. Bom, comenta aqui como foi a experiência aí de vocês, tá? Boa noite, Cíntia Mara, seja bem-vinda. Boa noite, Corpore-se com você. Boa noite, Jazz Luiza, seja bem-vinda. Boa noite, Marquinhos Soares, seja bem-vindo. Bom, então, pessoal, entendendo aí, né, um pouquinho sobre essa relação e como vocês limpam esses problemas que vocês acabam trazendo de forma inconsciente dos seus avós, tá? Lembrando que esse exercício pode ser repetido, para quem vai assistir de novo no YouTube, que vai ficar gravado, pode fazer quantas vezes sentir, tá? E você pode repetir esse movimento para cada um dos seus vovôs, tá? Pode começar lá com o vovô paterno, lembrando que ele fala da nossa vida profissional, vovó paterna, da nossa vida financeira, também da nosso vovô materno, que fala das nossas relações sociais, e da vovó materna, que fala dos nossos relacionamentos afetivos, tá? Bom, então vamos começar a identificar alguns padrões que a gente pode trazer aí dos nossos vovôs, tá? A constelação, ela visa solucionar e resolver problemas. Então, nós vamos observar de onde vêm essas situações, esses problemas com os nossos vovôs. Então, por exemplo, né, problemas que você pode desenvolver aí com o vovô paterno. Falta de propósito. Será que eu estou conseguindo vivenciar o meu propósito? Será que eu estou acessando e conhecendo aquilo que eu realmente quero fazer em minha vida? Ou eu estou vivendo no impulso? Eu só estou fazendo aquilo que me é direcionado, aquilo que me é cobrado? Como que está a minha relação com a minha vida profissional? Tá? Depois, vida financeira, né? Falando aí da vovó paterna. Será que eu tenho medo da abundância? Será que eu tenho bloqueios para prosperar? Será que eu me aceito como eu sou? Como é a minha relação com o dinheiro? Então tudo isso a gente consegue observar nessa relação com a vovó paterna, tá? Depois,
relacionamentos sociais, tá? As amizades. Será que eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas? Será que as minhas amizades são verdadeiras? Quais são os amigos que eu posso confiar? Qual que é aquele amigo que eu posso ligar de madrugada ou num dia chuvoso para me socorrer de um problema? Se você é a pessoa que todos os outros amigos iriam ligar e você não sabe quem irá te ajudar, está faltando força do seu vovô em você. E está na hora de você se libertar. Você merece pessoas que são condizentes com sua força e seu nível de amizade. E por último, relações afetivas. Será que eu tenho medo de amar ou de ser amado? Como que eu me comporto quando eu sou amado, quando uma pessoa gosta de mim? Quando eu recebo algo, qual é a minha postura? O que é que eu faço na minha vida? Isso são reflexões condizentes com a força da nossa vovó materna. Boa noite, Duda, seja bem-vindo, bem-vinda. Boa noite, Zenilda, seja bem-vinda. Boa noite, Samuel, boa noite, Otília, sejam todos muito bem-vindos aí. Bom, então, quando você observa essa relação com seus vovôs e vovós, você consegue ter essa dimensão total da sua vida, tá? E aí, fechando aí com uma frase aí do Bert Helling para vocês. Vou copiar aqui para vocês lerem também aí, tá? Só podemos ser leves quando devolvemos o que não é nosso. Até quando que você vai ficar carregando o peso dos outros? Até quando que você vai aceitar viver uma vida medíocre, uma vida de dificuldade, de escassez e de problema, por não aceitar a sua vida, não aceitar quem você realmente nasceu para ser? Por ficar carregando dores e sofrimento de outras pessoas só porque você amou elas. E um segredo que eu vou te contar: isso não é demonstração de amor. Isso é você perpetuar a dor e o sofrimento dessa pessoa se torturando. Você não está resolvendo o problema. A única forma que você tem de demonstrar esse amor, esse carinho, essa atenção por esse ancestral é quando você liberta não só você, mas todos ao seu redor dessa dor e desse sofrimento. E quando você solta esse peso, você permite que todas as outras pessoas ao seu redor também se libertem dessa dor, tá? Boa noite, Felipe. Boa noite, Ellen Cristina, seja bem-vinda. Boa noite, Sirlene, sejam bem-vindos. Bom, então, por hoje é só. Nós ficamos aqui, já chegando aí ao finalzinho da nossa live. Falamos hoje sobre a força e a importância da nossa relação com os nossos vovôs e vovós, tá? Tanto os vovôs paternos quanto maternos, tá? Lembrando que essa live, a partir dessa semana, ela não fica mais salva aqui no Instagram, ela vai ficar salva somente lá no YouTube. Então vocês podem acessar lá, é o mesmo nick aqui do perfil, @constelador.daniel.g, vocês acham lá no YouTube também, tá? Então, lembrando que essa live acontece todas as segundas-feiras, às 21h21, e eu convido vocês a estarem aqui conosco. Cada semana com um tema diferente, trazendo aí um pouquinho de conhecimento e entendimento, autoconhecimento, a partir do conhecimento da constelação sistêmica familiar. Quem não conhece, vem me seguir para poder entender e compreender um pouquinho mais, tá? Bom, então, encerrando aí uma última frase aí do Bert Helling para nós levarmos como reflexão para a nossa semana, tá? Então, já anota essa frase aí para vocês refletirem e pensarem sobre ela. A paz chega quando todos os membros do sistema encontram o seu lugar no coração de quem vem depois. Então, enquanto você não tiver no seu coração cada um dos seus ancestrais no lugar deles, infelizmente acabamos trazendo dor e sofrimento para a nossa vida, tá? Então, boa noite, Gabi, seja bem-vinda. Boa noite, Gilson. A constelação, ela vem para nos libertar dessas dores e desses traumas, para você compreender que cada um dos seus ancestrais tem uma função, tem uma importância. Foi a partir de todo o sofrimento, toda dor, toda a história que eles vivenciaram, cada gota de suor, cada gota de sangue, que a sua vida pôde acontecer.
E quando você toma consciência de que você não precisa mais trazer as dores e os problemas desses ancestrais, você consegue acessar o seu destino. Muitas das vezes a gente se afasta do nosso destino justamente por tentar amar de forma errônea, honrar de forma errônea os nossos ancestrais. A constelação ela vem para expandir, abrir a sua mente para você ter um caminho de leveza e harmonia com os seus ancestrais. Então, o convite dessa noite é que você traga somente a força de cada um dos seus avós para dentro do seu coração. Se você deseja conhecer e entender um pouquinho mais sobre a constelação, clica aqui no link da bio do nosso perfil, onde você vai acessar ali o nosso curso Honre a Força dos Seus Ancestrais. Lá você vai ter todo esse conhecimento de forma mais aprofundada e muito mais de forma prática. E também ali a gente tem o nosso e-book junto com os nossos cursos para você limpar e liberar ali todas essas situações que você traz dos seus ancestrais, tá? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por todos vocês que comentaram e participaram da nossa live, tá? Beijo no seu coração. Até a próxima segunda. Tchau, tchau!